Vamos lá então, meus amigos. Retomando aqui o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e Divaldo Vieira. Nós estamos na segunda parte, capítulo 14, Aborto Criminoso. Esse será aqui o nosso tema de estudos hoje. Só um instantinho. Deixa eu só fazer aqui um ajuste na minha página. Muito bem, boa tarde, bom dia, Sonja. Vamos lá, meus amigos. Retomando aqui então o nosso estudo de hoje. Aqui então o nosso capítulo de hoje, Aborto Criminoso, André Luiz continua aqui na sua linha de raciocínio, tratando de gestação frustrada. Então ele foi construindo para nós aqui, né, sobre diferenciação dos sexos, essa gestação frustrada, e aqui nós temos então dois aspectos que devem ser observados. O primeiro aspecto é o da gestação frustrada, né, em que a mulher vivencia a dificuldade, né, para poder desenvolver, né, a gravidez dentro da sua normalidade, mas na verdade acaba afetando não somente a mulher, mas a família como um todo. E aí, claro, a gente tem ali essas experiências dolorosas envolvendo, né, desde os encarnados até mesmo os desencarnados, quando estão então comprometidos com essa experiência, né? Já que a pergunta que foi feita é que como devemos compreender os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto. Mas aqui nós encontramos também as gestações que têm ali o envolvimento de espíritos que estão ali participando desse trabalho de reencarnação, mas encontramos também uma incompatibilidade entre o reencarnante e a mãe, né, que vai permitir a sua reencarnação. Então, mesmo que isso aconteça de uma forma inconsciente ou aconteça de uma forma consciente, quando a mulher acaba rejeitando a gravidez mentalmente, né, e por causa dessa intensidade das energias que são concentradas de uma forma negativa nesse processo de gestação, acaba acontecendo um aborto que é considerado pelas nossas ciências um aborto espontâneo. Mas espiritualmente, compreendendo a causa desse aborto, nós vemos então que ele foi provocado, embora apenas ali na vontade, né? Mas como a gente lembra sempre, que nesse mundo sutil que nos envolve, as energias têm uma grande potência que nós ainda subestimamos, né? Então nós vemos ali o compromisso que tem ali a gestante durante esse processo, a mãe durante esse processo. Então temos aqueles que acontecem como consequências do passado, aqueles que são provocados agora. E depois aqui embaixo, né, André Luiz ele falou pouco sobre esse tema da gestação frustrada, porque a pergunta era bastante específica, né, falando se tinha espírito ou não, mas se a gente puder, se a gente expandir um pouco mais essa questão do aborto espontâneo, nós teremos ali causas diversas, tanto do passado como do presente, consequências comprometendo, né, tanto o espírito como a própria mãe ou como a própria família, já que muitas vezes a mulher acaba mudando o seu modo de pensar a respeito da gravidez por causa de influências da família, né, o medo, a pressão, o constrangimento, e isso acaba levando esse aborto, né? É mais ou menos como se a gente imaginar, para percebermos como as emoções são fortes nesse processo, nós vemos pessoas que infartam, pessoas que têm aneurismas cerebrais por causa de um estado nervoso, por causa de um desentendimento, de um grande aborrecimento. E muitas vezes nós temos também, se o coração sofre uma lesão, se o cérebro sofre uma lesão, podemos entender também que dentro do útero a mulher também pode passar por esse processo, causando ali um sangramento, causando a perda da gravidez por causa de uma rejeição, uma discussão com pais, uma discussão com companheiros, ou mesmo ela alimentando esse sentimento negativo, fazendo com que ocorra, né, esse abortamento. Então, vemos ali quantas situações podem acontecer. Inclusive, né, Kardec mesmo perguntou aos espíritos
lá no Livro dos Espíritos, colocando também ali uma responsabilidade por parte do próprio espírito, que ele pode, durante o seu processo de gestação, ele mesmo rejeitar esse compromisso e ele provocar esse aborto espontâneo, diante das provas que ele está vivenciando, porque o espírito não tem apenas ali na sua memória, na sua mente, né, as impressões que são gravadas da experiência que ele vai vivenciar, experiências que podem ser muito difíceis, de resgates do passado, de reencontros e tudo mais, como também da própria incompatibilidade fluídica com relação aos pais. Então ele começa a perceber que ele vai reencarnar com uma companhia antipática, que ele se sente rejeitado, e ele pode simplesmente desistir. Quer dizer, não é tão simplesmente assim. Nós lembramos que isso é um processo complexo e que o espírito precisa realmente ter ali uma força de vontade, embora nós entendamos essa expressão força de vontade de uma forma sempre positiva, mas ele pode ter uma força de vontade muito negativa a ponto de provocar o abortamento. Né? Então nós temos ali que o aborto espontâneo ele vai trazer para nós uma análise das mais variadas. Né? E nós vamos encontrar naquele livro que eu sempre comento com vocês, que é o Gestação Sublime Intercâmbio, né, do Dr. Ricardo de Bernardi, que ele traz ali várias situações que nós vamos encontrar nesse processo de aborto. Inclusive, pode acontecer, isso não é uma regra, mas a mulher, por exemplo, tendo ali dificuldades para conduzir a gravidez, com muito enjoo, com mudança de temperamento, por causa da influência que o espírito pode exercer sobre ela. Né? Ou isso faz parte, é um processo fisiológico, mas ao mesmo tempo pode ser um processo psíquico, né? A partir dos fluidos que são trocados, fluidos no sentido de tanto qualidades energéticas, né, como elementos fluídicos que vão sendo trocados entre o espírito reencarnante e a mãe. Já que no caso do aborto criminoso, como é colocado para nós, então a gente lembra que, naquele caso, o aborto ele não é, pela nossa visão material, ele não é provocado. Ele acontece, infelizmente ele não deu certo a gravidez, acabou tendo um aborto espontâneo, mas a gente já conhece as causas, né? Podemos entender causas dentro desses bastidores. Né? Agora aqui no caso o aborto criminoso, ele é uma ação já deliberada de rejeitar a gravidez e tomar atitudes para isso. Né? Então aqui já fica de uma forma mais ostensiva. A pergunta que é feita para nós é assim: reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais respeitáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhe diz respeito, se passam quase totalmente despercebidas da justiça humana? Então aqui foi uma pergunta bastante específica, né, e talvez até um pouco provocativa, né, que foi feita, porque quando se fala das classes mais respeitáveis da comunidade terrestre, então a gente lembra, né, daquelas famílias que estão ali, né, que têm ali uma posição na sociedade, que têm um poder aquisitivo maior, né, pessoas que são instruídas, mas muito mais do que classes mais respeitáveis, nós podemos falar inclusive nações que são mais instruídas e têm maior estrutura material. Né? Então, faz o aborto, essas classes respeitadas, mais respeitáveis, né, continuam vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido perante a visão. Essas práticas do aborto, quando acontecem clandestinamente, né, acontecem em consultórios luxuosos, com uma quantia elevada que é paga para um profissional praticar isso tudo, ninguém fica sabendo, a violação da nossa legislação acontece, mas não há nenhum tipo de punição. Então, foi esse tipo de pergunta que foi feita. Né? Então, surgem em esmagadora maioria nas classes mais respeitáveis da comunidade terrestre. Mas a gente, claro, vai olhar também o contexto da nossa sociedade, percebendo que uma das causas dessa grande discussão que existe em torno, né, da liberação do aborto é exatamente a dificuldade que pessoas de classes menos favorecidas acabam se vendo, então, optando por abortos clandestinos, colocando em risco sua própria vida. Por isso, então, né, uma das discussões no meio científico, por exemplo, no meio médico, que a ideia é exatamente essa: você não tem uma visão espiritualista, mas você tem uma visão prática, essa visão pragmática, que você coloca assim: olha, já que você quer acabar com essa questão
da prática do aborto clandestino, legaliza, favoreça para as pessoas optarem por isso, dê às mulheres, às famílias, a liberdade de escolherem sobre o aborto, porque o mínimo que vai acontecer em termos de conquistas vai ser a saúde da mulher, porque ela vai ter uma assistência médica. E aí depois nós temos outras discussões também que dizendo, né, que em vez de você liberar o aborto, é muito mais fácil você fazer um trabalho preventivo para evitar a gravidez. E depois você fazer um trabalho de apoio para aquelas que estão grávidas, do que você liberar o aborto. Então nós vemos que são várias discussões em torno desse tema, pensando no bem-estar da mulher, pensando no bem-estar da criança que nasceu. No caso ali a gente não fala de espírito por enquanto. É a criança que nasceu, o suporte que essa família pode ter, a saúde da mulher, evitando a mulher tomando as suas próprias decisões para poder conduzir seu corpo, né? Tanto que dos lemas que são apresentados nessas manifestações em prol do aborto, né, é que meu corpo são as minhas decisões, né? Meu corpo, minhas escolhas. Então, também esse é um dos lemas que são apresentados para nós. Antes de nós entrarmos aqui no texto, que aqui inclusive, né, lembrem desse capítulo, tá? Capítulo 14, aborto criminoso, que nós temos aqui na resposta, nos 3 primeiros parágrafos, uma visão que André Luiz traz a respeito da justiça divina e a forma como ela é aplicada para todas as situações da nossa vida. Então, muito mais do que falar sobre o aborto, que depois ele vai entrar especificamente, essa introdução, esses conceitos, eles são importantes para nós reservarmos, porque isso vai servir para olharmos para várias situações diferentes. Tá? Então, a gente vai com calma, seguindo por esse caminho. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui o artigo, então, que eu tinha separado aqui. Ele é um artigo do jornal o Estado de Minas Gerais. Ele é aqui deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem a data aqui. Ele foi um artigo publicado... Não tem aqui uma data. Mas ele está na seção Feridas de Corpo e Alma. Conheça as leis sobre o aborto no mundo. Em 67 países, decisão é da mulher. Um levantamento feito pela organização não governamental Center of Reproductive Rights aponta que a maioria dos países desenvolvidos permite o aborto até o 3º mês de gestação. Então observem, a maioria dos países desenvolvidos. A gente vai olhar aqui, lembrando que a pergunta que foi feita, em esmagadora maioria nas classes mais respeitáveis da comunidade terrestre. Essas classes mais respeitáveis são as classes mais abastadas, naturalmente. Então, a maioria dos países aqui, desenvolvidos, permite o aborto até o 3º mês. Vamos ver em que condições. No Brasil, desde 1984, o Código Penal prevê que o aborto é crime, sendo permitido apenas em casos de estupro, de risco de vida para a vida da mulher, ou quando o feto não possui a maior parte do cérebro, que é a anencefalia. Então, isso de 84 e prevalece até hoje. Punível com detenção de 1 a 3 anos para a mulher e de 1 a 4 anos para a pessoa que realizar o procedimento, aí pode ser ali qualquer pessoa da área de saúde, né, que geralmente faz isso, né? A legislação brasileira assemelha-se a países como o Afeganistão, que parece distante da realidade de países desenvolvidos, como a Suécia, que desde 75 dá a todas as mulheres de seu território o direito legal, seguro e gratuito. Aqui o seguro é destacado nesse parágrafo, né, nesse trecho. Ou seja, né, é a cirurgia que você faz no hospital, com todos os cuidados médicos e tudo mais, né? Então o aborto é legal, seguro e gratuito. Assim como na Suécia, em outros 66 países, como a Holanda, Portugal, Rússia, Suíça e Uruguai, e agora a gente acrescenta a Argentina, né? É a mulher grávida que tem o direito de decidir se deseja ou não interromper a gravidez. São mais de 590 milhões de mulheres em idade reprodutiva que vivem em países que possuem legislação que permite o aborto perante a solicitação da mulher. Os dados são de um levantamento feito pela organização não governamental
Centro dos Direitos Reprodutivos, né, aquele Center of Reproductive Rights, formada por advogados, especialistas e ativistas que lutam por avanços nos direitos reprodutivos das mulheres e que mantém uma base de dados que informa como são as legislações com relação à interrupção da gravidez ao redor do mundo. Com base nos dados compilados do site da organização, a reportagem do Estado de Minas reuniu informações sobre a interrupção da gravidez, sobre como a interrupção da gravidez é tratada em diferentes lugares do mundo. Aí nós temos aqui um pequeno gráfico, né, um desenho, que mostra para nós aqui os casos que, em caso de risco para a mulher, é o caso do Brasil, do México, em alguns países da África, também ali na região da Oceania e tudo mais. Sob a solicitação da mulher, aí nós temos Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da Europa, na Ásia também, e a Argentina agora e a Austrália. Totalmente proibido, nós vamos encontrar na América Central, aqui na América do Sul, um país, ali acho que é a Guiana Francesa, alguns países da África, incluindo Moçambique. Em defesa da saúde física e mental da mulher, a gente vai ter aqui do lado Bolívia, Peru, na África também vamos ter, na Europa também temos uma, por motivos sociais ou econômicos. Aí nós vamos ter na Índia, no Japão, na África também outros países. Então essas são as causas, né, as legislações do que elas tratam exatamente. Totalmente proibido. A legislação de 26 países do mundo, como o Egito, Iraque, Nicarágua, Filipinas, Senegal e Cisjordânia, proíbe o aborto em quaisquer que sejam as circunstâncias. 26. Né? Então a gente lembra que a doutrina já mostra para nós que, no caso, né, inclusive os espíritos disseram a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que se por acaso a mulher estiver correndo risco de vida, então é preferível abortar a vinda de um espírito que vai iniciar uma reencarnação do que interromper um espírito que já está, né, num processo reencarnatório já avançado. Então é preferível que faça essa escolha nesse caso. Né? Já nos demais casos, como a gente já conversou, no caso de aborto, nós vamos entrar em provas e expiações que para nós é muito difícil de processar tudo isso, porque nós não conhecemos a história dos espíritos envolvidos. E também com relação à anencefalia, a gente também tem aquela questão, né, aquele debate que aconteceu, principalmente ali por volta de 2019, 2018, 2017, 2015, nós tivemos uma grande discussão na nossa sociedade a respeito de qual é exatamente ali o grau de anencefalia que pode permitir a interrupção da gravidez. Aí mostraram crianças que tinham ali uma anencefalia, né, que tinham ali uma limitação parcial do cérebro, mas que elas continuavam vivas durante um tempo, embora muitas vezes num estado meio vegetativo, meio não, né? Ou é vegetativo ou não é. Então, no estado vegetativo, então muitas discussões aconteceram nesse campo. Mas o que era certo na nossa legislação é que se a mulher de fato corresse risco, a nossa legislação permitiria. Então, dos totalmente proibidos, né? São 90 milhões de mulheres em idade reprodutiva que vivem em locais onde a interrupção da gravidez é totalmente proibida por lei, até mesmo quando a vida ou a saúde delas está em risco. Para salvar a vida da mulher. No Brasil e em outros 38 países, existem 359 milhões de mulheres em idade reprodutiva vivendo em locais onde as leis permitem o aborto quando a vida da mulher está em risco. Medidas restritivas como essas são adotadas em países do Oriente Médio, como Irã, Líbano e Síria, da Ásia, como o Afeganistão e a Indonésia, e da África, como a Nigéria, Somália, Sudão e Uganda. Para preservar a saúde da mulher, em 56 países, o aborto é permitido legalmente, tendo como justificativa a saúde da mulher. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os países que permitem o aborto por esse motivo deveriam interpretar saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Aqui é um ponto importante, né? Porque quando se fala sobre preservar a saúde, esse conceito de saúde ele é bastante amplo. Então a saúde é física, mental e social.
Se você, por exemplo, alguém que vive numa condição carente, e essa gravidez pode trazer dificuldades para que ela mantenha ali a criança, é considerado ali uma questão de saúde. Se a mulher terá ali um abalo psicológico, emocional, pelo fato de passar por constrangimentos, de ter o medo da gravidez e tudo mais, isso também é considerado saúde. Então existe uma diferença, né, que, como nós vimos aqui em cima, para salvar a vida e por uma questão de saúde. Para salvar a vida, quer dizer, se você não fizer isso, você vai causar ali o óbito da pessoa. Agora, com relação à saúde dela, aí então é uma questão muito discutível, mas nós temos aqui então, como vimos, 56 países que fazem essa análise. E é colocado para nós então. Porém, em alguns dos 56 países em que o aborto é permitido para preservar a saúde da mulher, a interrupção da gravidez é prevista apenas quando a saúde física da grávida está em risco, como é o caso de Mônaco e do Zimbábue. Motivos sociais ou econômicos. Em 14 países, como a Finlândia e a Etiópia, as leis são interpretadas para permitirem um aborto sob amplas circunstâncias. Neles, a legislação costuma levar em consideração fatores sociais e econômicos, considerando o impacto potencial da gravidez na atual situação da mulher e também em uma situação futura. Então, nesse caso da Finlândia, em outros 13 países, se a mulher disser assim, olha, se eu ficar grávida, se eu tiver esse filho, eu vou ter que parar de trabalhar e eu vou ter dificuldade. Então a lei apoia. Então são várias as circunstâncias que são analisadas. Agora, sob a solicitação da mulher, quando a mulher simplesmente não quer ficar grávida, não quer ter o bebê. Em 67 países, o direito do aborto é permitido a partir da solicitação da gestante. A grande maioria deles permite a interrupção da gravidez com até 12 semanas de gestação. Então nós temos ali, né, aproximadamente 3 meses. Como é o caso da Dinamarca, Irlanda, Noruega e Rússia. Já em países como Estados Unidos e Austrália, a legislação que regula a interrupção da gravidez é definida pelos estados, né? Então, tanto que a gente tem, no caso de liberação de drogas, pena de morte, aborto, cada estado tem ali a sua independência. Então, a Constituição deles trata de questões que são realmente no que diz respeito ao país. Mas nessas questões, que eles consideram mais específicas, então cada estado tem a sua autonomia, né, diferentemente do Brasil. Quando nós falamos que a gravidez ou o aborto só pode acontecer em tais circunstâncias, todo o país tem que seguir essa mesma legislação. Do ponto de vista da especialista. Bom dia, pessoal. A advogada Juliana Alvim, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, chama a atenção para a discrepância entre a legislação vigente no Brasil se comparado a outros países. Ela aponta que, mesmo em lugares onde a legislação é mais restrita, o aborto é permitido para proteger a saúde geral da mulher, naquelas condições que nós conversamos, e não apenas a vida da gestante. A nossa lei é a mais restritiva de todos os países do norte global. Todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, incluindo a Austrália, Nova Zelândia, a gente pode incluir também a África do Sul, Índia, Rússia, China. Todos eles dão mais liberdade para a realização do aborto do que a gente, no Brasil. Na América Latina, estamos atrás do Uruguai, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador, já que uma das exceções básicas para a realização do aborto, mesmo em lugares mais restritos, que não têm a liberdade ampla, é de proteger a saúde da mãe. E aqui, no final, no fim de 2020, a Argentina aprovou o aborto até a 14ª semana de gestação. Então, temos um trechinho aqui ainda. Mas a criminalização não impede que 1 milhão de abortos induzidos ocorram todos os anos no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. Para a advogada, esse contrassenso pode se dar por 2 questões. Um país que é mais restritivo é a Polônia. Um país muito católico, acho que a religião desempenha um papel importante. E também existe um outro elemento que é o direito das mulheres. O avanço do direito da mulher, do reconhecimento da autonomia da mulher. Aqui, esse reconhecimento ainda é pouco. O que mais aqui? Isso, terminamos. Então, nós vimos assim, claro, a posição dessa advogada, ela é uma defensora desse tema, vendo que é um direito,
né, da mulher, né, especialmente da saúde da mulher como um todo, de permitir o aborto. Então é uma crítica que é feita, então nós temos uma discussão em torno de dogmas, ou seja, uma religião diz que não pode porque é pecado, né? A doutrina orienta a respeito da não prática do aborto, porque a doutrina espírita não proíbe, ela não tem essa linha de pensamento de proibir ou fazer condenações ou julgamentos, mas ela orienta a respeito da gravidade da prática do aborto a partir do entendimento da imortalidade do espírito, dos compromissos reencarnatórios, de todas as suas bases filosóficas. Então nós temos religiões que são dogmáticas, que dizem que não pode porque é pecado. Nós temos a doutrina espírita, que orienta a respeito desse ponto. Nós temos a ciência, que tem uma visão mais diferenciada a respeito da saúde da mulher. E nós temos aqueles que tratam de questões de direitos, né, que não importa quais são as motivações. Se a mulher não quer, pronto. Então nós temos toda essa discussão que vai acontecendo. E o bastante interessante é que nós percebemos que muitos países que trazem uma estrutura social bem desenvolvida e tem ali uma sociedade bastante esclarecida, a decisão pelo aborto, né, a decisão para o aborto é uma questão de liberdade, ou seja, quanto mais inteligente, quanto mais esclarecido, mais liberdade você quer, independente de qualquer tipo de consequência. Isso traz uma visão bastante materialista também. Então, voltando aqui para o nosso tema, para o nosso livro, né? Então, a pergunta de novo para a gente poder refletir. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito se passam quase totalmente despercebidas da justiça humana? Então, uma sociedade que toma uma decisão a favor do aborto e dessa liberdade de escolha, meu corpo, minhas regras, como é o lema que é utilizado hoje, como é que nós podemos entender essa questão expiatória se aqui no nosso mundo material a justiça não interfere? Quer dizer, a pessoa não é punida por aquilo que ela faz, mas como nós vamos entender isso numa questão expiatória? Vamos lá então. Como eu falei para vocês, esses 3 primeiros parágrafos, eles trazem um entendimento geral do que é essa lei divina básica e a forma como ela atua na sua condição educativa, né? Eu estou iniciando aqui, Namone, o capítulo 14, aborto criminoso. Tá? Eu acabei de ler aqui um artigo, acabei de ler um artigo, né, para a gente poder fundamentar. Antes disso, só um instantinho, deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né, esclarece uma coisa, né, se na programação daquela mãe era desencarnar, porque a gravidez com gravidade a ela o faria, e esse bebê que não teria que viver quando teria, como a gente poderia entender essa forma lei que ajuda a mãe a não contribuir para uma vida desse bebê que teria de nascer segundo a sua programação? A questão, Dudu, que a gente coloca é a seguinte: quando, durante o início da gravidez, é percebido que essa gravidez pode levar a consequências graves, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, sobre uma chamada gravidez ectópica. Inclusive esse nome é até citado no filme do Chico, que um espírito, né, ele era uma criança, aí comentaram na mesa, né, naquela cena que eles estão jantando, aí eles comentam, né, você viu lá que a vizinha teve um problema na gravidez? Aí o Chico, criança, né, ali por volta dos seus 10, 12 anos, fala assim, né, é uma gravidez ectópica, que o espírito disse para ela. Essa gravidez ectópica acontece quando aquela antigamente chamada de trompas de Falópio, hoje chamada de tubas uterinas, elas têm ali os cílios, né, que são aqueles pequenos bracinhos que vão empurrando o óvulo para que ele possa descer e se instalar no útero, onde vai haver o desenvolvimento. Quando há alguma dificuldade nesses cílios para poder empurrar esse óvulo, acontece então a gravidez dentro dessas tubas uterinas. E nesse caso, não é possível ter a gestação. E se acontecer ali o desenvolvimento da gravidez, que isso é observado através de dores que a mulher tem, dores abdominais, é feita observação também através de exames de pré-natal e tudo mais, vendo que há instalação do óvulo fecundado nesse local, a recomendação é tira, porque ali não somente a criança
não vai conseguir se desenvolver, como você pode colocar em risco, comprometer o aparelho reprodutor da mulher e até mesmo comprometer a vida dela. Então, por isso, nesse caso, nós temos ali todas as situações preventivas em que você pode fazer o aborto quando ainda está no início do desenvolvimento. Agora, quando passa, por exemplo, com 5 meses de gravidez e essa gravidez, essa gestação está acontecendo nessas tubas, aí são em regiões onde você não tem qualquer suporte médico. Aí corre o risco da criança morrer, corre isso não. A criança não vai se desenvolver e a vida da mulher pode correr em risco. Mas aí as provas dela vão muito além do que a própria desencarnação. Só o fato dela viver daquela condição tão precária, tão isolada, já é para ela uma prova. Mas se por acaso a mulher que tiver que desencarnar durante a gravidez, vai acontecer durante o processo ali do desenvolvimento do bebê até mesmo até o final, até o 9º mês. Então ele vai crescendo, 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 acontece da mulher ter uma complicação, e aí então depois a criança nasce e a mulher pode desencarnar, isso faz parte dela. Agora, nesse caso em que você tem ali os exames preventivos, todos os cuidados, aí é preferível que você rapidamente retire, né, o óvulo fecundado, para que você possa preservar a saúde dela. Agora, outras situações em que ela desencarna durante esse processo, em que você não teve ali uma prevenção, não teve possibilidade de nenhum tipo de cuidado e tudo mais, aí então isso aí já é com relação ao próprio histórico dela, né? Mas, a princípio, né, de um modo geral, a gente pode analisar dessa forma. Então, vamos lá. Aqui, então, observem nesse trecho todas essas explicações gerais sobre a lei, as leis divinas, né? Temos no plano terrestre cada povo com o seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. E nós vimos exatamente isso nesse artigo que eu li, com relação ao aborto. Mas nós podemos falar sobre as mais variadas situações que trabalham com igualdade social, com o acolhimento, com a proteção de criança, com a violência contra a mulher, com relação à pena de morte, eutanásia, liberação de drogas, preservação da natureza. Cada povo tem o seu código. E nós vamos perceber que até mesmo, né, lá na lei do progresso e na lei de justiça e amor e caridade, que nós temos lá das leis morais no Livro dos Espíritos, mostra para nós que você reconhece o desenvolvimento moral de um povo pela sua legislação, não pelo seu desenvolvimento socioeconômico. Porque nós encontramos países, por exemplo, como nós vimos, né, países como Dinamarca, Finlândia, Estados Unidos, Canadá, que são países que trazem ali, né, um IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, bastante elevado, o que mostra que, pelo menos na condição de vida das pessoas aqui no mundo material, é uma sociedade bem desenvolvida. Mas aí você vai olhar as suas leis. A pena de morte é válida. Na Holanda, a droga, tem ali a liberação da maconha. Nos Estados Unidos você tem pena de morte. Então, o desenvolvimento moral de uma sociedade você vê pela sua legislação e pelo comportamento da sua sociedade. Por isso André Luiz coloca novamente. A gente poderia fazer um estudo só sobre essa introdução, não precisaria nem entrar no aborto. Mas vamos lá, porque o tema é voltado para isso, né? Então, novamente, temos no plano terrestre cada povo com o seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Mas, considerando que o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas, ou seja, contra as violações que são feitas pela vontade daqueles que cometem as transgressões, são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho, no campo cósmico, o máximo de equilíbrio, com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima pena. Olha só que interessante isso, né? Então, assim, embora cada sociedade tenha ali a sua legislação de acordo com a sua evolução, nesse reino divino universal, todos nós, independente do país em que nós nos encontramos, ou até mesmo independente do mundo em que nós nos encontramos, todos nós somos regidos pela mesma legislação, com aquela lei básica. E todas as transgressões morais a essas leis, e essas transgressões deliberadas, aquela que eu pratico porque eu quis fazer, ou mesmo que eu não quisesse fazer,
eu errei por ignorância, mas a gente lembra que a ignorância ela pode ser um atenuante, mas ela não isenta ninguém da responsabilidade. O indivíduo que diz, eu fiz, mas eu fiz sem querer. Esse sem querer tem o seu grau de responsabilidade diferente daquele que fez porque quis. Então, a cada um segundo suas obras, e a gente vai encontrar os atenuantes e os agravantes para a ação de cada um. Então, essas leis básicas vão contemplar todos os indivíduos em qualquer sociedade e vão ser corrigidas no próprio infrator. Ele vai aprender através do resultado das suas experiências. E aí, então, uma parte importante. Com o objetivo natural... Não somos nós que avaliamos, né, Andréia? Só quem faz a avaliação é exatamente, né, essa lei superior que nos rege, que cabe a eles, conhecer o histórico. Porque nós olhamos da nossa parte percebendo assim, né, mas ele não sabia, mas ele pode estar mentindo. E aí então tem aquela frase clássica, né, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então não somos nós. E é por isso que foi perguntado aqui em cima, Andréia, que quem pratica o aborto, na pergunta que foi feita, né, se passam quasemente totalmente despercebidas da justiça humana. Então as pessoas dizem assim, poxa vida, a gente fala que tem que todo mundo viver bem, todo mundo viver certo, com honestidade, mas a gente vê tanta gente desonesta que vive uma vida maravilhosa. Maravilhosa em que sentido? Maravilhosa do ponto de vista material, que a pessoa está feliz, ela está ali curtindo a vida dela, porque ela está usando ali os recursos que ela furtou, ou porque ela está usando substâncias para poder curtir o prazer da vida, mas espiritualmente ela está acumulando responsabilidades que ela vai ter que responder. Então nós temos dificuldade de avaliar porque nós só vemos da perspectiva material. Mas quando nós olhamos, né, ou aqueles que cabem trabalhar no planejamento reencarnatório de cada um, aí sim vai conhecer a intimidade e a história e a capacidade de cada um. Então a gente tem uma tendência a viver sempre fazendo comparações. Poxa, eu fiz tudo certinho e ele fez errado. Não se preocupa com ele, se preocupa com você continuar fazendo certo. Porque se você fizer errado, aí sim você vai responder por isso. Nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu acordo cedo, eu sou honesto, eu me dedico no trabalho, e eu pego meu vizinho que não faz nada e ele sempre faz churrasco de fim de semana, ele sempre está trocando de carro, a vida não é justa. Porque nós fazemos essa comparação. Mas aí quando nós entendemos é assim, peraí, mas não é o que você faz, é como você faz. Você pode ganhar pouco, você pode ter dificuldade, mas a sua honestidade, a sua dedicação, a sua perseverança serão recompensados. E a malícia, a maldade, a desonestidade do outro que vive com facilidade, isso também será considerado. Então a gente se preocupa muito com aquilo que a gente vê e se esquece daquilo que a gente não vê. André colocou, né? Pois é, né? Mas se não sabemos e não temos entendimento, vamos ser julgados do mesmo jeito. Não, mas aí aquela história, né? É mais fácil você olhar o cisco no olho do outro do que a trave no seu próprio olho. A gente tem que entender, André, que, como diz Madre Teresa de Calcutá, o nosso compromisso é com Deus, não é com os outros. Mas, infelizmente, nós somos ainda muito imaturos e nós temos uma grande preocupação sobre a vida do outro. O que o outro nos julga, o que o outro nos diz, o que o outro pensa sobre nós. Mas a nossa relação é única e exclusiva com Deus. Se nós temos esse entendimento, eu vou fazer a minha parte. Eu tenho pensado muito, ultimamente, a respeito desse contexto sociopolítico que a gente tem vivido. Aí você olha ali na televisão, né, nas reportagens, que esse governante, aquele legislador, aquele juiz, aquele ministro fez isso, fez aquilo, e a gente pensa assim, meu Deus, esse país está afundado, a gente está no meio de tudo isso. Aí eu penso, respiro e penso assim, olha, independente do contexto que está acontecendo à minha volta, se eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer a minha parte da melhor forma. Se eu estou aqui é porque eu tenho que estar. Se eu puder fazer alguma coisa para mudar, eu faço. É através do voto, é através da minha atitude, é através do meu modo de pensar. Mas a minha responsabilidade eu estava no Brasil, estava um caos, mas eu tentei viver minha vida da melhor forma. Pronto, eu fiz aquilo que me cabia e aquilo que estabelecia aquela relação minha com Deus.
Ah, mas é corrupção para todo lado. Então não seja corrupto. Porque quem está sendo corrupto, quem está sendo violento, é ele que vai responder por isso. Se isso me afetar de alguma forma, eu tenho meios de impedir que isso aconteça. E se eu não tiver meios, é porque eu tenho que lidar com isso, eu tenho que aprender a lidar com tudo isso. Então a gente tem que pensar, a minha relação sou eu e Deus apenas. Tudo aquilo que está à minha volta, cada indivíduo também tem a sua relação com Deus, mesmo que ele não compreenda, mesmo que ele ignore isso. Ele faz as coisas escondidas, achando que só ele está fazendo isso e só ele vai se beneficiar. Mas ele não percebe quanto de elementos negativos ele está absorvendo e acumulando, e ele vai ter que lidar com isso depois. Né? Dudu colocou: as nossas leis não podem transgredir processos, porque a programação do plano traz a vida terrena. As nossas leis não podem transgredir processos que a programação do plano traz da vida terrena. Será que não erramos nessa forma? Porque não conhecemos o que é o espiritismo? Né? Na verdade, assim, né, as nossas leis, elas vão se desenvolvendo de acordo com o conhecimento que cada um adquire. Então a sociedade como um todo começa a elaborar a sua lei, a sociedade começa a mudar a sua lei, tanto que nós temos um processo para isso. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Congresso Nacional. Não importa que se você gosta ou se você não gosta de quem está no Congresso. O que importa é que nessa instituição, os representantes da sociedade foram eleitos pela própria sociedade para estar lá. Então aquele que está lá no Congresso Nacional, ele trabalha elaborando leis. Se uma lei é ruim, cabe à sociedade encaminhar representantes que modifiquem essa lei. Então nós temos visto mudanças graves. Né? Esse debate, por exemplo, com relação ao aborto, nós temos grupos que são a favor e nós temos grupos que são contra. A sociedade está mandando os seus representantes. É muito importante que a gente entenda essa questão, né, da nossa legislação, da nossa justiça, dos nossos governantes, que eles são, na verdade, os elementos extraídos da própria sociedade. Se a sociedade não é madura o suficiente para fazer as melhores escolhas, ele vai sofrer as consequências de ter representantes também imaturos para poder tomar as suas decisões. Essa é a questão que nós estamos observando, né? Pois é, Braz, mas de onde vêm esses bandidos, né? Se a gente for colocar desse sentido. Eles são representantes da população. Eles foram eleitos, eles apresentaram a candidatura, eles conquistaram a simpatia dos seus eleitores, esses eleitores colocaram esses representantes lá. Se nós tivéssemos uma sociedade só de pessoas evoluídas, nós escolheríamos um representante evoluído. Se nós temos uma sociedade imatura, com essa... Né? Exatamente, Braz. Então, essa ignorância coletiva é parte do nosso estágio de desenvolvimento. Esse tema é tão interessante da gente analisar para perceber que a estrutura que nós estamos vivendo hoje é consequência de um estado espiritual da sociedade, porque aí se a gente fala, poxa, eu não tinha percebido isso. Não é porque fulano está lá, é porque a sociedade pôs esse fulano ali em cima. E aí então ele vai tomar as decisões de acordo com o interesse dele. Mas vamos em frente, vamos seguindo que o nosso tema não é esse. Apesar de que a gente não vai conseguir chegar nele hoje, né? Porque a gente está aqui só no primeiro parágrafo. Mas de qualquer forma ele diz assim ainda, né? Que essas transgressões, então, são corrigidas no próprio infrator. Ele vai vivenciar isso através de provas e expiações. Agora, essa é a parte maravilhosa dessa lei. Com o objetivo natural de conseguir-se, em cada círculo de trabalho no campo cósmico, o máximo de equilíbrio, com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima pena. Então, a pena que nós vivenciamos em termos de prova e expiação, ela é o mínimo que é possível para que a gente possa se transformar. Nós não vivemos, por exemplo, né, assim você olho por olho, dente por dente. No passado foi colocado isso, porque era assim que as pessoas entendiam. Você roubava, você tinha a mão cortada. Você matava, você morria. E ainda tem assim. O indivíduo que mata, ele é julgado num país onde tem pena de morte, ele morre. Olho por olho, dente por dente. Mas em termos de processo reencarnatório, o fato dele matar alguém
Não quer dizer necessariamente que ele tenha que morrer por isso, mas ele vai viver uma experiência em que ele vai aprender a viver isso. E a dor que ele vai sentir é o mínimo para que ele possa despertar a sua consciência. Então a gente comete o erro à vista e Deus traz para nós a prazo e com desconto, para que a gente possa ter ali o mínimo para que a gente possa aprender. Porque a intenção da lei, como a gente já conversou sobre isso, ela não é punitiva, ela é educativa. Não é você sofrer o que você fez sofrer, é você aprender que você fez sofrer. E esse aprendizado pode ser minimizado, pode ser atenuado com o seu grau de arrependimento, com o seu grau de compreensão, de esclarecimento. Então você aprende o máximo equilíbrio, com respeito máximo aos direitos alheios, porque se você fez alguém sofrer, você vai aprender a respeitar esse outro de alguma forma a partir das experiências, dentro de uma mínima pena. É apenas o necessário para você aprender, não é para te castigar na mesma intensidade. Olha a maravilha da lei. Então, se nós estamos vivendo hoje experiências na nossa vida com relação à vida familiar, vida matrimonial, vida social, saúde física, qualquer outra circunstância que nós estamos vivendo, tenhamos o entendimento que isso é apenas aquele mínimo que nós precisamos. Porque se nós pegássemos a mesma coisa, a mesma intensidade do sofrimento que nós provocamos, imaginemos o que ia acontecer. Nós sofreríamos na mesma intensidade e a gente teria muita dificuldade de aprender. Porque a gente passaria o tempo todo sofrendo e revoltado. Então esse amor divino faz com que a gente aprenda com o mínimo. Não íamos aguentar, André, com certeza. E aí continua André Luiz. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva, indefectível, sobre o perfeito amor, no hausto de Deus em que nos movemos e existimos, toda reparação, perante a lei básica a que nos reportamos, se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e de erros, de méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor preceitua, não que o delinquente seja flagelado com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja reprimido de suas vítimas com possível redução do sofrimento. Então a ideia dessa misericórdia do Senhor, que é colocado para nós aqui por André Luiz, não é castigar o delinquente, fazendo com que ele sofra indefinidamente porque ele é mau, porque isso, porque aquilo, mas é fazer com que o mal dentro dele seja eliminado. E essa eliminação desse mal vem através do esclarecimento, vem através do amor que ele recebe. Lembrem daquela passagem que diz para nós, né? Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Então a gente olha numa penitenciária, por exemplo, todo mundo olha para a penitenciária com desprezo. Olha dizendo, tomara que aquelas pessoas apodreçam na cadeia. E o amor divino diz assim, ele só precisa aprender, ele só precisa esclarecer. Então eu vou oferecer para ele aquilo que vai ajudá-lo nesse esclarecimento. E nós de fora estamos assim, vamos fazer uma fogueira e queimar aquela pessoa. Então por isso que essa lei, a nossa lei atual, a nossa justiça, ela é uma justiça punitiva. Os nossos tribunais deliberam no Código Penal que se você praticou tal coisa, como a gente viu agora há pouco no artigo, se a mulher pratica o aborto, ela tem de 1 a 3 anos. Se alguém realiza esse procedimento, de 1 a 4 anos de prisão. E aí nas leis divinas dizendo assim, infelizmente se ela desprezou a gravidez, ela vai ter que aprender a valorizar a maternidade. E aí então alguma experiência vai surgir para que ela possa valorizar isso tudo. Mesmo que seja numa próxima encarnação, ela adotar 4 crianças órfãs. Para que ela possa valorizar a maternidade, porque a ideia não é castigá-la por aquilo que ela fez. A gente tem aquela ideia de colocar assim, por exemplo, né,
Aquela mulher que teve aquele aborto praticado, na próxima encarnação ela vai ter um câncer de útero. E a gente começa a até brilhar os olhos imaginando a dor que ela vai sentir. E Deus acolhe, abraça, dizendo assim, vamos apenas fazer com que ela desperte. Através da possível redução do sofrimento. Apenas o necessário. Desse modo, segundo o princípio universal do Deus cósmico, a expressar-se claro no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um segundo, de acordo com as próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Então nós vamos trabalhar juntos. Se eu cometi ali um ato que é uma infração a essa lei divina, e isso envolveu outras pessoas que me influenciaram de alguma forma, que sofreram por causa daquilo que eu fiz e tudo mais, nós vamos trabalhar juntos dentro de uma circunstância para aprender a não mais praticar aquele ato. Apenas o necessário. Se o necessário, muitas vezes, é muito na nossa visão, é porque aquela pessoa precisa desse muito. É a dose do remédio. Há aqueles que precisam tomar um comprimido por dia e há aqueles que precisam tomar comprimidos de 6 em 6 horas. Há aquele que precisa apenas de uma gotinha para poder melhorar e o outro precisa passar por uma cirurgia. Cada um dentro da sua necessidade. Bom dia, Sandra. Em faces de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, ou seja, durante uma reencarnação, entremeadas de créditos e de dívidas. Por que entremeadas de crédito e dívida? Nós não viemos para cá, nesse mundo físico, apenas trazendo conta para pagar. A gente também teve algumas estrelinhas que nós ganhamos. É que nós não percebemos, a gente só valoriza o erro. A gente só valoriza a dor. Mas muitas vezes aquele pão que você ofereceu, o amor que você ofereceu para o outro, a palavra amiga, a mão estendida, o trabalho bem realizado, a dedicação para o estudo, a tentativa da honestidade, o esforço que foi, né? A gente lembra que o verdadeiro espírita é aquele que trabalha para conter as suas más inclinações, é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Esse esforço é recompensado. Eu me lembro de Luiz Antônio Gasparetto fazendo uma palestra, que na verdade era o espírito Calunga que trabalhava com ele, né? E fazia uma palestra e dizia assim, aqui no plano espiritual, aqui nas colônias, né, onde os espíritos estão abrigados para se desenvolverem, para aprenderem, se o seu trabalho é você dobrar um lençol, eles vão olhar o lençol e admirar cada dobra que você fez. Aqui a gente pega o lençol, joga de qualquer jeito e guarda. Lá, se você dobrou, aquela pontinha ficou junto, eles vão... Poxa vida, olha como você dobrou bem esse lençol. O que significa isso, né? Só para ilustrar. Significa que, a partir do plano espiritual, qualquer esforço que você faz para fazer o bem, isso é observado. E isso se torna um crédito para você. Por isso, então, a nossa encarnação, ela traz para nós aquilo que nós fizemos de bem, e aquilo que, claro, nós precisamos ainda reajustar perante a justiça. Porque se nós trouxéssemos apenas dívidas, nós viríamos completamente desamparados e seria para nós um fardo muito grande. Então seria assim, a cruz que cada um tem que carregar. Colocar aquela cruz no ombro e sair arrastando. Só que os nossos créditos colocam uma almofadinha embaixo da cruz para não machucar o ombro. Coloca a rodinha na cruz para ela deslizar mais fácil. Coloca alguém perto para trazer um copo d'água quando a gente precisa. A rua que a gente vai caminhar não é uma rua tão inclinada. Muitas vezes é até uma descida para facilitar o nosso percurso. Mas a cruz está sendo carregada. Observem as recompensas, como elas influenciam na forma como nós vamos viver as nossas experiências. E isso nas mais variadas circunstâncias. Então vamos lá. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeadas de créditos e de dívidas, pode terminar com aparências de regularidade repreensível para a alma que desencarna.
sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra, em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando, assim, transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. Então o indivíduo pode terminar a existência dele aqui, na sua desencarnação, tendo uma vida boa. Ele tinha família, ele tinha ali uma boa aposentadoria, ele não teve sofrimento na desencarnação, tudo parecia muito bem. Por isso é colocado para nós, né, que pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o ponto de vista daqueles que estão perto dele. Mas, seguindo-se de outra, ou seja, de outras experiências, de uma próxima reencarnação, em que essa alma, aí então ela começa a se reabilitar através de um trabalho difícil, de um trabalho árduo, bom dia, dona Miriam, de um trabalho árduo que ela vai ter que desenvolver para se reharmonizar perante a lei divina. E junto dela estarão ao lado espíritos com quem ela conviveu, que participaram, que sofreram ou que influenciaram aquele ato que ela praticou na sua última existência. Então, quando nós olhamos, né, aqui ele está trazendo uma visão geral relacionada com a pergunta, né? Porque foi colocado, né, alguém praticou o aborto e a justiça não soube, a pessoa continuou vivendo a vida dela linda e maravilhosa, ninguém falou nada dela e tudo mais, aí ela desencarnou, poxa, mas ela desencarnou tão bem. Aí depois, quando chega do outro lado, é assim, você se lembra do que você fez? Infelizmente, a gente ainda tem que resolver aquilo lá que está pendente. Aí depois, na próxima encarnação, o seu planejamento vai estar em torno desse desequilíbrio que foi provocado. E isso vai acontecer para todos nós. Um exemplo simples, fugindo dessa parte do aborto, que é uma parte meio densa. Uma pessoa honesta, trabalhadora, tem ali uma família, tem bons amigos, é uma pessoa generosa, mas ela é fumante. E ela passou a vida dela fazendo isso. Desencarnou com câncer de pulmão, ou enfisema pulmonar, ou qualquer coisa assim. Quando ela chega do outro lado, todo mundo vai dizer, poxa vida, mas ele viveu tão bem, ele é uma pessoa tão boa. Do outro lado, vão observar o quê? As lesões perispirituais que ele mesmo provocou em virtude da busca daquele prazer, daquela satisfação. Qual vai ser a sua próxima encarnação? Ele vai ter que resolver essa lesão que ele provocou no corpo perfeito que ele recebeu. E aí então ele pode trazer alguma dificuldade, né, nesse campo respiratório, porque a lesão perispiritual provocada, infelizmente, deixou sequelas. E ele vai voltar com aquilo. Apesar de todo o bem que ele teve, mas ele vai ter uma vida que vai oferecer para ele o suporte pelo merecimento que ele teve, para lidar com essa, entre aspas, cruz que ele vai ter que carregar durante a sua existência. Então é assim que nós vemos essas compensações. E claro, né, nós não temos uma tabelinha, né, como eu já falei para vocês, para quem fez isso vai ter aquilo, para quem fez o outro vai ter tal coisa. Cada um vai responder de uma forma, dentro de um contexto que nós sequer, quer dizer, nós imaginamos, né, mas que nós estamos sequer perto da realidade, para entender exatamente quais são os elementos que são acrescentados, essas variáveis que são acrescentadas nessa equação, para que o indivíduo tenha um resultado satisfatório para a sua evolução. Vai ser levado em conta a sua história, as causas daquele ato, o que ele teve de positivo e negativo, de compensação ou de desequilíbrio, enfim. Tudo isso para fazer, como nós vimos aqui em cima, em 2 parágrafos anteriores, para que o mal seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. Mas se ele traz essa tendência e ele provocou essa lesão, ele vai ter que, infelizmente, conviver com isso. A Angelina colocou, visitamos uma senhora que no início da semana completou 99 anos. Contou-nos que teve 14 filhos, 2 faleceram assim que nasceram. Educou o restante até hoje. É uma pessoa iluminada, né, lúcida,
convidou-nos para voltar em 2022 para os 100 anos, né? Olha só que beleza. E ela tem ali, né, sendo um espírito que teve essa, do ponto de vista nosso, aqui terreno, teve toda essa vida, com toda a dignidade, com toda a facilidade, ela terá ali, sendo um espírito em processo de aperfeiçoamento, detalhes para poder reajustar. Podemos lembrar até do Chico, por exemplo. O Chico viveu bem, nossa, o Chico era um santo, porque isso, porque aquilo. Quando chegar do outro lado, ele vai ter que pensar assim, poxa, eu podia ter feito isso melhor, eu preciso melhorar tal coisa. Mas é assim que funciona, a lei contempla todos, cada um de acordo com o seu grau de evolução. O Brás colocou em uma carta psicografada que ganhei há muitos anos do ex-presidente JK, ele disse, né, no mundo espiritual, sou juiz de meus atos. Né? Então, essa aí, ó, juiz, nós somos juízes dos nossos próprios atos, desde que nós tenhamos ali o entendimento, a consciência da necessidade. E aqui então André Luiz coloca, né, é dessa forma, agora entrando no contexto do aborto criminoso, é dessa forma que a mulher e o homem, acompliciado nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frustecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Então, no caso do aborto específico, tem ali a responsabilidade de um, a responsabilidade de outro, a responsabilidade da família. Aqui colocou para nós, né, a responsabilidade da mulher. Mas é claro que nós teremos ali circunstâncias, né, que vão atenuar ali o peso sobre a mulher pelo fato de muitas vezes ela não ter opção, ou ela não se ver com opção. Nós tivemos recentemente o caso de uma garota que acabou engravidando ali por volta de 11 anos de idade. Como é que a gente vai responsabilizar uma criança com uma gravidez dessa? Ela teve a sua imaturidade, ela teve a sua tendência, a sua sexualidade aflorou porque é uma tendência do espírito. A família tomou decisões, a justiça tomou decisões, os profissionais praticaram tudo isso. Então, são ali, é uma teia de eventos que foram acontecendo e também de responsabilidades que serão distribuídas que nós não somos capazes de fazer. Até porque se nós fizéssemos, nós seríamos muito passionais. Para aquele que é contra o aborto, a gente diria, tomara que esses profissionais passem por isso. Tomara que a família sofra por aquilo que ela fez. Ou seja, a gente não olha com uma perspectiva elevada, observando a harmonia divina. A gente olha de acordo com as nossas convicções atuais, a partir do nosso ponto de vista. Mas nesse caso, né, as mulheres que tomam essa decisão, que vão ali, então, mesmo que sejam influenciadas, mas que elas têm essa responsabilidade, então o peso acaba sendo maior. Afinal de contas, né, a criança é gerada dentro dela própria. Então, quando se diz meu corpo, minhas regras, são responsabilidades que são assumidas. Responsabilidades essas que depois vão, a seu certo tempo, né, trazer ali as suas consequências. Mas é colocado para nós aqui também que, nesse caso, tanto homem como mulher provocam aqui o desajuste das energias psicossomáticas, especialmente o desequilíbrio do centro genésico. Ou seja, praticou o ato, depois tem ali na consciência a culpa ou ali a responsabilidade, e o centro genésico responsável por toda essa questão da sexualidade, porque afinal de contas, se acontecer uma gravidez não desejada, é porque as pessoas queriam vivenciar a experiência do sexo, obviamente. E aí a gravidez aconteceu, e aí depois ela opta por não ter o bebê. Ou eles optam por não ter o bebê. E aí então, nesse caso, esse peso de responsabilidade, essa culpa, recai na consciência, influenciando o corpo psicossomático, que é o perispírito, especialmente nessa região genésica. Ao contrário, por exemplo, de uma pessoa que desencarna por causa de uma questão de alimentação, é o centro gástrico que é responsável. Aquele que tem ali
um problema cardíaco pelo seu modo de viver, nós temos ali também a parte, né, a região cardíaca. E assim, cada centro de força tem a sua responsabilidade ali, que sofre esses desajustes de acordo com as ações de cada um. Isso não ocorre, olha que interessante, isso não ocorre somente porque o remorso se lhes entranhe no ser, a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue na obra de restauração do destino. Então, na programação reencarnatória, você tem ali, então, espíritos que ficam vinculados àquele casal, àquela família, e aí, então, sofrem um aborto, e nós vimos isso, né, no livro Deixe-me Viver. Luiz Sérgio traz para nós alguns depoimentos interessantes, assim como nós já vimos também no próprio Memórias de um Suicida, naquele trecho em que Camilo falava sobre a ala masculina e a ala feminina. E aí então ele disse que na ala feminina, muitas mulheres que cometeram o suicídio o cometeram pelo fato de terem praticado um aborto, sofreram a obsessão do espírito que foi abortado, e ali então ele olhava para o lugar ali onde tinha o isolamento daquela ala, mulheres que estavam ali, né, espíritos na condição feminina, naturalmente, que estavam ali na condição de absoluta loucura, alienação, vinculadas com espíritos que abortaram no passado. Então, naquele caso do Memória de um Suicida, mulheres que cometeram suicídio por causa da influência espiritual. Claro que a gente vai ver ali situações mais graves. Mas outras vezes nós temos essa influência psíquica que acaba depois nos desequilibrando mentalmente, afetando o nosso perispírito, consequentemente, né, ou especialmente aquela região responsável por essa relação sexo-gravidez. Já no homem, né, começa aqui primeiro, né, no homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, distúrbios mentais com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias, que ainda encontram dificuldades para exculpar-lhes a deserção. Então, no caso do homem, nós temos desde a infertilidade até distúrbios mentais com evidente obsessão por parte dos espíritos vinculados. Então, o homem acaba sofrendo esse tipo de desequilíbrio, porque ele, então, com o desequilíbrio da sua mente, ele afeta o seu corpo perispiritual, especialmente na região genésica, e, nesse caso, disfunções diversas. Não apenas com relação à infertilidade, muitas vezes impotência, muitas vezes uma deformação genital, e aí depois vai fazer um histórico de tudo isso, pode ter como responsabilidade não apenas o aborto, mas o próprio mau uso da sua sexualidade, na busca de um prazer desenfreado. O que nós vamos ver sobre essa questão do mau uso do sexo é no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que mostra espíritos no plano espiritual nas zonas inferiores com genitais completamente deformados, com órgãos da sexualidade deformados. Pelo fato do espírito trazer mentalmente uma fixação distorcida, provocando esse desequilíbrio nessas regiões. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado sem necessidade terapêutica revela-se matematicamente, seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto se repetir o débito de lesa maternidade. Esse lesa maternidade significa as infrações, os crimes contra a maternidade. Então, quanto mais ela provoca, mais grave é. A gente tem mais uma vez aquele documentário, né, que a gente já tratou disso, chamado O Aborto dos Outros. Procurem no YouTube e assistam, por gentileza.
Tá? Ou então, se alguém lembrar, colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. O aborto dos outros, tem uma mulher que ela praticou, se não me engano, 4 ou 5 abortos, porque ela engravidava e ela não queria ter filhos. E ela simplesmente falava, eu não quero ter filhos, então eu pratico aborto. E não é um motivo terapêutico. Então nós tivemos ali uma criança que foi violentada, uma mulher que tinha uma criança que foi diagnosticada com anencéfala. Mas essa mulher, ela simplesmente não queria. Então a gente coloca aqui, né, que é seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte, de vez que por mais extensas se lhe façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis. Aqui, primeira parte, né? Mesmo que ela seja ali reconhecida por ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, trabalhadora, com valores nobres e tudo mais, né? Mesmo que ela vivencie tudo isso, é um documentário nacional, isso mesmo, Dudu. Mesmo que ela vivencie tudo isso e seja elogiada pelos espíritos, quanto mais elogio ela recebe, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas. Com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Olha que interessante essa parte, né, que ele coloca, de um modo mais figurado. É como se os elogios que ela recebesse fizesse com que ela fosse convidada para um festim brilhante, né, para uma festa de espíritos nobres, mas quando ela se apresenta nessa festa, ela é denunciada pelas lesões que ela provocou no seu próprio perispírito. E aí então vem mais constrangimento ainda. Vem mais sofrimento ainda. Porque é aquela coisa, né? Você é uma pessoa boa e ela vai cair naquele peso de consciência. Não, eu não sou, eu não presto. Eu não mereço viver, eu mereço desaparecer. Aquilo tudo que a gente costuma fazer com toda a intensidade, né? Pelo fato de a gente não conseguir assumir as responsabilidades das nossas ações. Deixa eu ver aqui quanto falta, pessoal. Tem 2 páginas e meias. Vamos parar por aqui então? No próximo encontro a gente continua. Então nós falamos aqui, até esse ponto, né? Nós conversamos sobre o mecanismo das leis divinas, comparadas com aquilo que a nossa justiça, a forma como a nossa justiça age sobre nós. Falamos aqui também sobre as responsabilidades do homem e da mulher e também dos espíritos que estão envolvidos, né, nesse processo, sejam eles influenciando o aborto, sejam eles vivenciando o aborto propriamente dito, né? Depois falamos aqui sobre o remorso e as ações magnéticas das influências. Falamos sobre as consequências para o homem e para a mulher. Tá? Depois aqui a gente vai continuar então para falar um pouco mais, de um modo mais geral, sobre as consequências, especialmente para as mulheres, né? Pelo fato de lesionarem seus perispíritos com essa escolha, com esse ato. Obrigado, Dudu. Né? Então depois nós temos aqui mais 2 páginas e meias, 2 páginas e meia, para a gente poder terminar esse tema. Né? Eu já tinha quase que previsto, já, porque quando eu vi, logo nesse início, né, essa introdução sobre a lei, eu falei, nossa, isso aqui já vai tomar praticamente metade do nosso tempo. E de fato foi o que aconteceu, porque é muito interessante. Né? A Angelina trouxe para nós, né? Precisamos a cada dia buscar o íntimo de nossas almas e nesse encontro descobrir, nesse momento, seria isso, Angelina? E nesse momento descobrir quem somos nós. Conhecendo-vos, será mais equilibrada a vossa volta. Todos criados foram por um Pai amoroso. Todos têm a liberdade, equilíbrio, né? Obrigado. Então vamos de novo ali, pessoal. Precisamos a cada dia buscar o íntimo de nossas almas e nesse equilíbrio descobrir quem somos nós. Conhecendo-vos, será mais equilibrada a vossa volta. Todos criados foram por um Pai amoroso. Todos têm a liberdade que foi dado por Ele para ser só amor. Ou seja, né,
o autodescobrimento, o valor de nós próprios, né, como espíritos, entender aqui o propósito da nossa existência, entender a regência dessa lei perfeita que nos encaminha sempre para esse caminho da perfeição. Tendo tudo isso em mente, vivenciando essas experiências, como diz aqui a nossa querida Marta, muito obrigado, Marta, será mais equilibrada a nossa volta ao plano espiritual. E mais uma vez, todos criados foram por um Pai amoroso, todos têm a liberdade que foi dado por Ele para ser só amor. Ou seja, nós temos a opção de ser amor, mas também, aproveitando, né, parafraseando, nós também temos a liberdade para sermos dor. Se nós escolhermos a dor, nós assumiremos as responsabilidades. Se nós escolhermos o amor, colheremos os frutos doces, saborosos e perfumados que vêm desse amor. Então essa é a nossa mensagem final de hoje, né? Sempre amparados que somos aqui para refletir um pouco mais sobre tudo aquilo que nós